bem, domingo à noite, segundo turno encerrado, Lula, novo presidente do Brasil, uma pequena diferença, algo como 2 milhões de votos. Eu particularmente esperava essa diferença pequena nessa eleição, nesse segundo turno bastante concorrido. Estava esperando naturalmente uma vitória do Bolsonaro por uma margem muito pequena, acabou sendo vitória do candidato Lula. Como olhar para o Brasil daqui para frente? Algumas coisas para nós observarmos. Primeiro, como será dada a transição, como será a reação do presidente Bolsonaro. Afinal, essa campanha de segundo turno foi uma campanha muito tumultuada, muita interferência por parte do TSE, muita censura por parte do TSE. Sem entrar aqui no mérito dos acontecimentos, vamos ver agora como é que o Bolsonaro vai reagir, se ele vai reagir de maneira pacífica ou não, e como é que se dará, como é que será feita essa transição. Número 2, Lula. Lula tem literalmente metade do país contra ele. Ele precisará desarmar espíritos, precisará apaziguar e pacificar o país para seguir em frente. Como será? Quais serão os primeiros passos de Lula? Quem será o seu ministro da Fazenda? Como será o seu governo na parte econômica? Coisas que até agora ele não falou. Durante a campanha ele falou muito pouco sobre os seus planos para a economia, quem seria o seu ministro da Fazenda. Então, naturalmente o mercado financeiro estará aguardando essa sinalização de como a economia será conduzida. Isso é uma coisa importante. Terceiro ponto, a parte política. Nós sabemos que o Congresso foi eleito majoritariamente de direita e anti-Lula. Além disso, já fruto dos acontecimentos no governo Bolsonaro, nós sabemos que o presidencialismo se enfraqueceu. Hoje temos um sistema de governo que é semi-parlamentarista. Lula vai aceitar essa perda de poder, esse protagonismo reduzido nesse novo formato de governo que a gente tem tido, ou ele vai lutar pelo poder e possivelmente isso poderá eventualmente até acarretar em crise ou crises políticas. Como Lula se adaptará a esse novo modelo de governo que tem acontecido ultimamente? Essas são as questões que estão em aberto. Naturalmente, nos próximos dias começaremos a ter indicações de tudo isso, Ministério do Lula, transição pacífica por parte do Bolsonaro ou não. Acabei de ver agora uma mensagem do presidente da Câmara bastante pacífica, bastante ordeira, parabenizando Lula pela vitória na eleição e dizendo que está disposto a trabalhar pelo melhor pelo Brasil. Naturalmente, foi um primeiro bom passo. Falando um pouquinho agora de investimentos, mercado financeiro, na segunda-feira eu espero que os mercados naturalmente abram mal, já colocando no preço o resultado do segundo turno, e após esse ajuste negativo inicial, os ativos brasileiros locais, eles vão andar muito em função do que as notícias forem saindo, especialmente das sinalizações que Lula for dando para o seu ministro da Fazenda, ministro da Economia, sei lá como é que ele vai trabalhar. Enfim, olhando como investidor, assim, eu vivi de perto os 14 anos que o Lula foi presidente, depois a Dilma, foram 2 mandatos do Lula, 2 mandatos e meio da Dilma. Vivi isso muito de perto como empresário, como investidor, como alocador, como gestor, e naturalmente nós sabemos como o PT pensa na parte da economia. Eu pessoalmente tenho um pessimismo estrutural com o PT. Então eu sou aquele tipo de investidor que vou esperar para ver. Vou esperar que o PT, que o Lula, através desse novo governo, vá mostrando sinalizações aí de responsabilidade. Eu não estou disposto a pagar antes para ver esse novo governo Lula. Eu prefiro esperar. E naturalmente temos um cenário externo que a gente vem comentando aqui bastante ruim, um cenário externo que se desenha para 2023 com uma recessão global e com uma inflação global ainda longe de ser controlada. Então, ao contrário daquele Lula de 2002, 2003, que ele pegou um cenário global completamente favorável a ele em 2023 vai pegar um cenário global completamente contrário a ele. Então, esse é outro ponto também que nós devemos observar. Em relação a investimentos, em relação aos ativos brasileiros, são baratos? São. Os ativos brasileiros são baratos, sim. Porém, eu prefiro ficar defensivo. A minha visão hoje é ficar defensivo em relação
aos ativos brasileiros. Temos muitos questionamentos em relação à transição, ao novo governo Lula, que tipo de relacionamento ele vai ter com o Congresso, que tipo de políticas ele pretende adotar na economia mais ou menos responsáveis. Então, a minha leitura nesse momento é que devemos ficar absolutamente defensivos em relação ao Brasil. Até porque, né, temos uma bela e poupuda taxa de juros aí pagando quase 14%, podemos ficar tranquilos de lado, observando o mercado sem precisar correr grandes riscos, esperando que o mercado, esperando que os fatos, as notícias deem para nós a sinalização do que está por vir. Por enquanto é só, voltamos posteriormente. Um grande abraço, aperta aí no sininho, curte o sininho, divulga o nosso canal para o pessoal. Um grande abraço, tudo de bom.